mudou, nunca como nos 2 últimos anos ouvimos tanto esta afirmação. E sendo um dos objetivos da educação o desenvolvimento da pessoa e a sua integração no meio social em que vive, a educação não poderia nunca ficar alheia a este contexto de inúmeras mudanças e transformações e por isso a incorporação das tecnologias no ensino tornou-se um dos principais debates da educação na atualidade. A rapidez com que as novas tecnologias se incorporam ao nosso cotidiano e a forma como se afirmam em contexto escolar é inquestionável. Abrem caminho a metodologias inovadoras, à personalização do ensino, ao trabalho colaborativo e até a novas dinâmicas de gestão escolar. E se por um lado em tempo de convergência digital assistimos a mudanças irreversíveis no contexto educativo, por outro lado, as escolas necessitam adequar-se aos novos tipos de saberes advindos da própria cultura digital, formando cidadãos para uma sociedade tecnologicamente desenvolvida. É sobre esta integração crítica e transformativa da tecnologia em sala de aula que vamos aqui falar. Muito bom dia a todos, o meu nome é Ana Cláudia Rodrigues, sou diretora da Escola Profissional de Braga e cumpre-me a honra de desafiar aqui a partilha e a reflexão sobre este tema. Nesta curta sessão pretende-se partilhar a experiência de 3 professores que lecionam áreas curriculares diferentes em vários níveis de ensino e que poderão, portanto, dar-nos aqui uma visão ampla, integradora e inovadora da utilização da tecnologia em sala de aula. São pessoas dispostas a inovar para promover experiências de aprendizagem mais ricas e significativas. À Microsoft, agradeço o convite que me endereçou na pessoa da doutora Sandra Martinho e em seu nome a presença dos intervenientes neste painel. Passo então a apresentar-vos e permitam-me dispensar os títulos. O Alexandre Taveira, licenciado em Artes Plásticas, cedo começou a lecionar desenho da figura humana na Sociedade Nacional de Belas Artes e desenho à geometria descritiva no ensino secundário. Com pós-graduação em Transição Digital e atualmente doutorando em Arte Contemporânea, pretende integrar no seu estudo a dimensão tecnológica e a sua relação com a produção artística. Ana Paula Loureiro, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e com mestrado em Bibliotecas Escolares, é docente profissionalizada de português e inglês e professora bibliotecária. É ME-Expert desde 2017, administradora do Grupo e-Learning Apoio e fundadora da Associação Somos Solução. Paulo Turcato, licenciado em Matemática Aplicada, ramo Informática, é professor do Grupo de Informática do quadro Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide e professor cooperante no mestrado em Ensino de Informática. É fundador e coordenador dos projetos O Robô Ajuda e Atitude 3D, entre outros. Antes de dar a palavra aos nossos intervenientes, começaríamos por lançar aqui no chat uma questão para a qual gostaríamos de saber a vossa opinião, a opinião de quem nos está a acompanhar. Irão dispor de 15 minutos para responder a esta pool. Serão depois partilhadas as respostas mais votadas. E agora sim, muito bem, dando início a esta conversa, eu começaria por desafiar o Alexandre Taveira a apresentar-nos o seu olhar e experiência sobre a integração das novas tecnologias no ensino. Como é que o Alexandre tem feito esta conciliação entre os saberes da área digital e as potencialidades que as ferramentas digitais podem proporcionar com o ensino das artes? Alexandre. Olá, bom dia a todos. A ideia passa sobretudo por uma convergência, por uma parceria entre o analógico e o digital. A aprendizagem das artes passa muito pelo saber pensar e esse pensamento muitas vezes tem que ser transposto numa primeira fase, numa dimensão analógica, no papel, no pensar, o fazer, e depois dessa construção, então passarmos para uma segunda parte digital, em que há de facto a incorporação das novas tecnologias, quer na dimensão artística, quer depois também numa dimensão de cariz um pouco mais científico, que é a geometria descritiva, onde é possível conciliar as duas vertentes em construção de produtos e de cariz educativo ou em relação a pequenos tutoriais em que os alunos desenvolvem as suas capacidades de literacia digital. Na parte artística, concretamente, a questão das novas tecnologias, a Surface, o desenho digital bidimensional e também alguns softwares de modelação tridimensional, onde aí os alunos podem, para além de uma vertente física da construção tridimensional no barro e na massa de modelação, terem uma experiência digital em softwares simples, por vezes, no início e depois com um desenvolvimento gradual, em que se pretende que eles ganhem, de facto, um novo modo de pensar as artes, numa forma complexa e integral, não esquecendo a parte analógica, mas tendo uma vertente de pensamento mais transcendente e mais transversal, chegando à realidade virtual, obviamente, e às impressões 3D. Portanto, isso será, assim, o percurso de um novo pensar artístico e do
fazer artístico numa dimensão do ensino. Assim, isso é o grande desafio sempre e é isso que tem tentado fazer. Muito obrigada, Alexandre. Portanto, percebemos aqui que não podemos adiar mais o encontro com as tecnologias. Elas, de facto, são passíveis de grande aproveitamento didático e como testemunhou, dá-nos aqui a oportunidade de promover algumas mudanças, tornando aqui, ou fomentando aqui outros ambientes, não é? Que em conjunto podem tornar a dinâmica de sala de aula mais estimulante para os alunos. Ana Loureiro tem estado ativamente envolvida no projeto iClass, um projeto que a sua escola protagoniza e que tem alterado profundamente também o clima pedagógico da escola, chegando até às metodologias de avaliação. Ana, eu estava a referir projeto, mas na verdade creio que o iClass é já uma filosofia de trabalho, é assim? Olá a todos, agradecer também à Microsoft, na pessoa da Sandra Martinho, o convite para estar aqui convosco num painel tão interessante e realmente o projeto iClass fez com que houvesse uma série de alterações a nível das nossas práticas pedagógicas no nosso dia-a-dia. E, portanto, o cerne do projeto não é propriamente a tecnologia, mas tudo o que está à volta em termos de alterações das práticas do nosso dia-a-dia em termos de sala de aula. Obviamente que, quando falamos em termos de alterações de práticas, também temos de fazer alterações a nível dos espaços. A pandemia fez com que voltássemos um bocadinho atrás devido ao distanciamento. Julgo que todos nós sentimos um bocadinho isso, no sentido de, neste momento, é mais difícil manter a distância e conseguir que os nossos alunos realizem trabalhos de projeto em grupo, em pares, etc. Mas aí entra a tecnologia que nos vai ajudar a ultrapassar também essa parte. E aí realmente as ferramentas que a Microsoft nos dá vão nos permitir o trabalho colaborativo que é possível de realizar à distância física, à distância presencial, portanto, mas que o facto de conseguirmos colocar os nossos alunos a colaborar em documentos partilhados faz logo com que essa distância física se ultrapasse. Em termos de avaliação, e aí a Ana Cláudia também focou um aspecto importante, obviamente que a avaliação não pode estar assente única e exclusivamente em testes, e julgo que as escolas estão a fazer um grande caminho, um grande percurso também nesse aspecto. A avaliação formativa está no nosso dia-a-dia, é com a avaliação formativa que nós conseguimos chegar aos nossos alunos, conseguimos perceber o que é que eles precisam, em termos de alterações pedagógicas, em termos de alterações de práticas, e realmente a avaliação julgo que será sempre também a preocupação de todos nós. O que é que temos que fazer? O que é que temos pela frente? Um percurso muito grande e julgo que a formação de professores também nos irá alavancar essa parte da alteração em termos de práticas pedagógicas. Iremos já a essa questão sobre a capacitação docente. Obrigado, Ana. Novas tecnologias, então, ao serviço de novas formas de aprender e de ensinar, que também o Paulo tem experienciado. O Paulo, em 2008, lançou-se numa verdadeira aventura educativa quando resolveu levar os robôs para dentro da sala de aula e começar a utilizar uma metodologia inovadora, que já lhe valeu, aliás, alguns destaques por esse trabalho diferenciador. E eu convidava então o Paulo a partilhar connosco algum destes projetos e das metodologias e estratégias que tem utilizado. Ora, bom dia a todos. Também queria agradecer o convite na pessoa da Sandra Martinho para estar aqui presente. É uma honra poder falar sobre os meus projetos. Realmente em 2008 começámos com o projeto Robô Ajuda, que hoje em dia se chama Atitude 3D, e a ideia era aproveitar a curiosidade dos alunos ao ver os robôs e implementar uma metodologia associada ao Project Based Learning e à robótica educativa. A ideia era usar os robôs e a tecnologia associada à programação como algo que pudesse ajudar e fazer um processo com que o processo de ensino-aprendizagem tomasse um novo rumo e usássemos as tecnologias para promover a aprendizagem dos alunos. E neste âmbito, um dos projetos que fizemos, e os projetos que fazemos é transversal às disciplinas todas, foi o projeto de visita ao museu O Robô Ajuda.
Portanto, nós fomos fazer uma visitazinha ao Museu das Comunicações, estava lá um guia virtual e os alunos da turma lembraram-se que era engraçado fazer um robô-guia para o museu, porque tinham essa disciplina. E conseguimos, com a ajuda das tecnologias, envolver praticamente todas as disciplinas, porque eles começaram por pesquisar a vida e a obra de artistas plásticos portugueses, fizeram a biografia em português, fizeram uma pequena biografia, um resumo, digamos, em inglês e francês, estudaram onde e quando viveram os artistas, logo temos a história e a geografia. Depois, na aula de artes, o que eles fizeram foi reproduzir as obras e preparar o layout do museu. E em matemática e fisicoquímica tiveram que aprender o que precisavam para fazer os cálculos e como o funcionamento dos sensores, e na minha disciplina de programação e robótica construíram o robô, programaram e fizeram isso tudo. Portanto, o que eles fizeram foi o aprender sem a obrigação de aprender, porque muitos deles, se calhar no ensino regular, teriam aversão a determinado tipo de coisas e aqui sentiram a necessidade de ir à procura e de saber as coisas, porque sem isso não podiam levar o projeto avante. E, portanto, o facto de estarmos a trabalhar a tempo inteiro com as tecnologias punha o mundo à disposição deles e à distância de um clique. Tinham era que saber usá-lo e saber procurar aquilo que necessitavam. E graças a Deus conseguimos chegar com o projeto a bom porto e contribuiu para o sucesso das aprendizagens dos alunos. Muito bem. Portanto, percebemos da sua intervenção que a aposta nessas atividades experimentais tem proporcionado aqui um boost de curiosidade nos alunos, não é? Dirigindo, como disse, para a descoberta e apreensão de alguns conceitos em diferentes áreas, como referiu, e também tem fomentado, como teve a oportunidade de explicar, esta articulação disciplinar ancorada na metodologia baseada na resolução de problemas. Paulo, continuando consigo, percebemos da sua intervenção que este projeto também nasce da necessidade de ajudar alunos com mais dificuldades, que muitas vezes não encontram a motivação suficiente para aprender, digamos, pelos métodos mais convencionais. O Paulo entende que para alunos diferentes a forma de ensinar tem de ser diferente, se queremos uma aprendizagem significativa para todos, e eu perguntava-lhe se esta ideia de colocar ferramentas tecnológicas ao dispor destes alunos se suporta na crença de que as tecnologias constituem ferramentas que podem ancorar melhores aprendizagens. Ou seja, de que forma é que estas ferramentas digitais, ao serviço de uma nova pedagogia, podem trazer mais igualdade de oportunidades, se assim quisermos. Ora bem, a própria metodologia que é usada em contexto de sala de aula permite que eu tenha alunos a trabalhar a vários níveis ao mesmo tempo na sala. Ou seja, eu posso ter um grupo de alunos que está a resolver um determinado desafio com o robô e a tentar fazer uma tarefa, e ao lado posso ter alunos que já fizeram essa tarefa e estão na tarefa seguinte. E, portanto, todos estarão a trabalhar, todos seguem ao seu ritmo. E é claro que o projeto que falei há pouco foi com alunos do curso vocacional do terceiro ciclo, alunos que no ensino regular tinham múltiplas retenções. E, portanto, se continuássemos a lecionar da mesma maneira, se calhar continuávamos com o mesmo resultado. E aqui era preciso mudar para motivar os alunos para as aprendizagens. E, portanto, a tecnologia surge como elemento facilitador, a robótica educativa, o facto de terem construído o robô, de pensar, de ser criativos, de trabalhar em grupo, porque por vezes o trabalhar em grupo é feito de uma maneira diferente, em que um trabalha e os outros vão ajudando. Ali na sala de aula, o facto de estarem sempre em grupo obrigava a uma articulação maior entre o grupo e, portanto, houve uma série de skills que eles desenvolveram e uma série de novas aprendizagens e uma motivação acrescida, o facto de estarem com a tecnologia sempre presente, estarem com os robôs à sua frente e o facto de ter que aprender para levar a bom porto e construir e cumprir o objetivo do seu robô, ajudava muito os alunos a permanecerem motivados. E alunos motivados
contribuem para o sucesso das suas próprias aprendizagens. Exatamente. De facto, a tecnologia pode ser aqui um catalisador da transformação na sala de aula e com esta aposta no trabalho de projeto, não é? Os alunos aprendem na ação. Ao perseguir um desafio, também isto proporciona-nos um contexto e um motivo estimulante para que ocorra esta aprendizagem por descoberta, como referiu. Já agora, desculpe, era só para acrescentar que serão disponibilizados os links de alguns projetos desenvolvidos para que possam tomar conhecimento. Exatamente. E então ver aproveitamos já para partilhar com quem nos está a acompanhar que iremos disponibilizar o link de todos os projetos que vamos aqui mencionar e outras informações que os nossos intervenientes possam entender interessante. Portanto, no final iremos no chat disponibilizar esses links. Passando novamente a palavra ao Alexandre, eu perguntava ao Alexandre se entende, há pouco falou nestes dois ambientes, não é? E se entende que esta possibilidade que as tecnologias nos dão de estar em dois ambientes em simultâneo, o ambiente presencial e a realidade virtual, seguramente será um enriquecimento para a abordagem do ensino nas artes. Em que medida é que a tecnologia permite novas geografias, promovendo aqui uma expansão da sala de aula a outros ambientes, eventualmente até outras cidades e países, e refiro-me, por exemplo, à possibilidade das visitas virtuais, tridimensionais, a museus ou outros espaços de património arquitetónico de referência. Há aqui lugar a uma experiência diferente com reflexos na aprendizagem, Alexandre? Os reflexos na aprendizagem, numa experiência, numa vertente pessoal, eu posso dizer que sim. Agora também, óbvio, teremos que esperar um pouco mais tempo para verificar essa condição, não é? Mas pela percepção e pela experimentação, eu posso afirmar que sim. O aluno tem um campo muito mais aberto de pesquisa, vivemos numa dimensão em que, de facto, as visitas virtuais permitem ao aluno um nível um nível de pesquisa e um nível de convivência com grandes obras de arte e com grandes referências arquitetónicas, mas também as outras referências, porque os artistas hoje em dia também têm uma produção muito virada para as redes e para a internet, o que possibilita que eles pesquisem depois também de acordo com os seus interesses, porque antigamente estávamos um pouco presos a uma dimensão definida por uma dimensão mais elitista. Neste momento temos, de facto, uma transversalidade e, de certa forma, uma democratização da produção artística, não é? Porque, de facto, os jovens têm uma necessidade de procurarem referentes dos seus interesses. Falo muito, por exemplo, da cultura oriental, em que eles, de facto, têm uma apetência imensa por essa dimensão. E, portanto, eles conseguem entrar em contacto direto com essa geografia, sendo do outro lado oposto do planeta, não é? E tendo uma convivência até, por vezes, troca de informação com alguns artistas desta nova vaga digital. E isso permite, de facto, uma cultura visual e imagética completamente diferente, não é? Porque antigamente estávamos mais presos aos livros, aos manuais, a uma dimensão mais teórica e mais elitista. Neste momento, de facto, há uma abertura completamente mais democratizada para o bem e para o mal, não é? Como sabemos, mas de facto é algo mais permissivo, mais abrangente, e isso tem sido muito interessante. E se aliarmos isto depois à questão do fator da realidade virtual, que eu penso que também no futuro irá ditar, de facto, uma mudança ainda maior, porque isso permite ainda uma imersividade completamente diferente, aí sim teremos então numa nova geografia absoluta, não é? Portanto, diria que habitamos aqui um mundo desterritorializado, onde não há barreiras de tempo e espaço. Exatamente. E de alguma forma o conhecimento torna-se um recurso fluido, flexível e em constante mudança. Exatamente. Muito bem. Ana, gostava agora sim que pudesse partilhar connosco da sua experiência, quer como docente e também como formadora de professores, e esse entendimento que tem sobre se a utilização de tecnologias em contexto educativo modifica significativamente o papel do professor e numa exigência ou desafio, se quisermos, que vai para além do domínio das ferramentas.
Com certeza que o papel do professor, quando levamos a tecnologia para a sala de aula e a utilizamos de forma significativa, integrada, e não como um mero instrumento que vai substituir o papel, não é? Obviamente que isto dá muito trabalho ao professor. Isto vai levar também a que o papel do professor sofra uma alteração gigantesca. Portanto, nós vamos deixar de estar ali à frente da sala de aula a debitar determinados conteúdos e vamos estar ao lado dos nossos alunos que estão a fazer o seu percurso individualizado, e nós vamos ter que ir construindo também esse percurso ao lado dos alunos, numa ótica sempre de diálogo e de comunicação. E aqui, mais uma vez, a comunicação para mim será central. Portanto, a comunicação com os alunos de forma sistemática, e aqui também as tecnologias nos ajudam bastante nisso. Eu, a partir do momento, por exemplo, que tenho os trabalhos colaborativos todos numa Drive, a partir do momento que tenho os cadernos individuais dos alunos também todos numa Drive, consigo monitorizar este processo individualizado de forma muito mais próxima. Claro que tudo isto dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho, porque nós temos que utilizar a tecnologia de forma integrada, temos que, de alguma forma, tentar acompanhar o processo que o aluno está a realizar, e claro que isto em turmas com um número elevado de alunos é muito mais difícil de concretizar de forma significativa e adequada. O que eu sinto enquanto formadora de professores é que a vontade é gigantesca, a vontade de passar realmente para o outro lado da tecnologia, integrar a tecnologia de forma significativa na sala de aula. Os nossos colegas professores têm vontade de o fazer. E o que eu sinto também é que o grupo de formandos que nos chega neste momento é significativamente diferente dos formandos de há um ano atrás. Isto porquê? Porque realmente houve uma autocapacitação digital. Eu julgo que todos nós passámos um bocadinho por esse processo. Eu quero utilizar determinada ferramenta e o que é que eu vou fazer? Eu vou explorar essa ferramenta, eu vou ver tutoriais sobre essa ferramenta e vou conseguir de alguma forma dominá-la e levá-la para a sala de aula de forma integrada e consistente. E o que eu sinto como formadora de professores é realmente essa parte. Os nossos colegas estão com vontade de fazer essa alteração. O que é que falta em muitas das escolas, em alguns contextos, é realmente a parte da rede, a parte dos dispositivos, que pode eventualmente levar a uma desmotivação. E acho que é uma perda gigantesca se realmente isso nos acontecer. Porque existe muita vontade, existe uma integração consistente por parte de muitos dos nossos colegas. Agora, se nós estamos durante determinado tempo a construir um projeto baseado em determinadas ferramentas, chego à sala de aula e não consigo que a internet funcione, obviamente que há uma desmotivação. Eu sou uma pessoa positiva por natureza, eu digo isto muitas vezes e acredito realmente que vamos passar, estamos neste momento a passar por uma transição. Agora, é realmente necessário que os meios cheguem às escolas, cheguem aos alunos. Às infraestruturas, acima de tudo, não é? De forma a aproveitar-se esta vontade gigantesca que é nascente e que todos nós nas escolas sentimos, dos professores se apropriarem das possibilidades e das potencialidades que a tecnologia nos dá, sendo certo que, por mais transformativa que a tecnologia possa ser, se não há um professor que crie um contexto desafiante, que inspire e incite os alunos a quererem aprender, a sentirem-se responsáveis por essa aprendizagem, de certeza que os resultados não serão tão ganhos quanto aqueles que estimamos, não é? E por isso o professor que quer ser bem-sucedido nesta incorporação da tecnologia deve não só estar antenado com as novidades tecnológicas, mas sobretudo, como a Ana dizia, ser capaz de estruturar propostas pedagógicas que, aproveitando as tecnologias, vão transformar as salas de aula em experiências ativas e significativas. Portanto, incentivamos os professores a manter esta cultura de aprendizagem, não é? Neste novo contexto, há a noção clara de que todos aprendemos. Ana, continuando com o foco no professor, para alunos do século XXI, a tecnologia está na base das suas interações diárias e, portanto, o professor que consegue conferir à tecnologia
uma intencionalidade pedagógica, estará um passo à frente de forma a tornar a escola significativa para os alunos. De uma forma muito breve, como é que a Ana deu esse passo? O que é que a motivou? Que dificuldades teve que ultrapassar e que ganhos? Assim, de uma forma muito sintetizada, por favor, que estamos já... De forma muito sintética. Sintética, exatamente. De forma muito sintética e, mais uma vez, para mim, a comunicação é essencial. É essencial ouvirmos os nossos alunos, ouvirmos o que é que eles propõem para a abordagem de uma determinada temática, eles também fazerem as suas propostas, ouvir os pais, levar os pais à escola. É essencial, na minha ótica, para que os pais consigam também perceber, por exemplo, que a avaliação não é focada única e exclusivamente em testes, os pais precisam de ir ao nosso contexto real de trabalho e perceber o que é que está a ser realizado. Precisam de ver os alunos a construir. Por exemplo, ali os alunos do Paulo a construir os robôs, a colocarem os robôs a trabalhar. E os pais tentarem, de alguma forma, também dar a volta à forma como a avaliação é realizada, porque o foco é sempre a avaliação. A preocupação dos pais é sempre a avaliação. E, portanto, mais uma vez, e muito sinteticamente, comunicação. Comunicação com os alunos, com os colegas, trabalhar de forma colaborativa, interdisciplinar, que é essencial também, os alunos perceberem que o conhecimento está todo integrado, e depois a comunicação com os pais. Essencial mesmo. Obrigada, Ana. Paulo, uma última questão. Os novos documentos curriculares para a matemática focam-se muito no pensamento computacional, dando grande relevo à inclusão das tecnologias neste processo de ensino-aprendizagem, e integrar o ensino da programação e robótica é de facto uma excelente forma de desenvolver esta que é considerar uma competência para o futuro. Para além deste pensamento computacional, de uma forma muito simples, muito breve, que outras competências o Paulo sente que esta nova dinâmica de sala de aula tem proporcionado desenvolver aos seus alunos? As atividades experimentais no âmbito da matemática e da física eu acho que são fundamentais para a consolidação dos conhecimentos adquiridos na disciplina de matemática. Portanto, se eles puserem em prática aquilo que aprendem, conseguem perceber para que é que aquilo serve. E se calhar isso ajuda a estimular o gosto pela matemática, se souberem como é que vão usar aquilo. Muito bem. E isto dá-lhes aqui uma capacidade depois de lidar com todos os outros fenómenos, compreender os fenómenos do mundo com esta base de competências que vão ganhando. Alexandre, também a utilização das tecnologias é desde logo um elemento de curiosidade que desperta a atenção dos alunos, mas esta curiosidade traduz-se no maior empenho, a seu ver, e reflete-se na qualidade dos resultados da aprendizagem? Sobretudo a tal questão da dimensão colaborativa, que eu acho que é o grande impacto, é de facto a capacidade que eles ganham de trabalharem de forma colaborativa e deixarem de ficar presos àquele seu universo completamente fechado e terem essa hipótese de transpor os seus conhecimentos e incorporar os conhecimentos uns dos outros. Na questão, um edita, o outro põe o som, o outro faz a tridimensão, o outro faz a bidimensão, e isso provoca ali uma sinergia extremamente produtiva e muito mais, com um fator extremamente mais positivo do que aquilo que seria aquele trabalho tradicional, como o Paulo referiu ainda há pouco. E, portanto, estamos numa dimensão diferente, de facto, e as novas tecnologias têm um papel muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada pelo vosso esforço. De facto, gostaríamos de lançar aqui muitas mais questões, fazer aqui uma síntese de tudo que foi dito. Dizer apenas que creio que todos concordarão que o aluno deve ver em escola um espaço onde lhe é aberto o futuro e, portanto, preparar os alunos para o futuro é um dos grandes desafios que se colocam às escolas e, ao mesmo tempo, é o que torna essa missão tão crucial e, portanto, fazer uso da tecnologia é já uma necessidade inadiável para as escolas que se pretendem estar adaptadas à sociedade atual e com olhos no futuro. Muito obrigada aos participantes, Ana, Alexandre, Paulo, a todos que nos acompanharam. De facto, os professores dispõem de um lugar e de uma visão indispensável a qualquer tipo de inovação e mudança e, portanto, a todos eles desejamos uma boa aventura neste caminho de transformação e inovação pedagógica. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.